Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rafael Silva, de Brasília. Mantida a demissão por justa causa de bancário que desviou dinheiro de clientes. Em nosso giro pelos regionais, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região em Minas Gerais, fala a repórter Ana Paula Guilherme. Justiça reconhece vínculo de emprego entre clínica veterinária e profissional que começou como suposta estagiária. A repórter Andressa Bueno traz informações do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Empresa de logística deve pagar tempo de espera de caminhoneiro como horas de trabalho. Nesta edição também temos o quadro Quero Post. Será que a empresa pode descontar na rescisão contratual supostos prejuízos causados pelo trabalhador? Fica com a gente para saber o que diz a lei. Se liga, o nosso programa já está no ar. Um bancário demitido por justa causa tentou reverter a dispensa na Justiça, alegando irregularidades na condução do processo administrativo. Mas para a segunda turma do TST, o procedimento ocorreu dentro da legalidade. O repórter Rafael Silva tem as informações. O homem trabalhou durante 4 anos numa agência da Caixa Econômica Federal em Joinville, Santa Catarina. No terceiro ano, vários clientes passaram a reclamar, dizendo que estavam recebendo troco menor do que deveriam. Houve relatos também de que o dinheiro do saque do FGTS que entrava na conta era inferior ao montante devido. O gerente-geral da agência constatou 5 ocorrências em 4 dias. Os valores que ficavam com o bancário variavam de R$ 500 a R$ 1.115. Segundo o banco, o empregado ainda convenceu a recepcionista a direcionar todas as reclamações a ele, porque devolveria as diferenças somente aos clientes que reivindicassem. Mesmo assim, muitas queixas chegaram ao conhecimento do gestor, que abriu um processo disciplinar. Com a confirmação da prática ilícita, o bancário foi demitido por justa causa. Quando o caso chegou ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que abrange Santa Catarina, o empregado pediu a anulação do processo administrativo por supostas irregularidades. Disse que teve o direito de defesa violado e que provas documentais e testemunhais apresentadas foram desconsideradas. Mas o TRT concluiu que não houve ilegalidade e validou a dispensa. O trabalhador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e o caso foi julgado pela segunda turma. A relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que o profissional foi devidamente notificado, apresentou defesa escrita, foi acompanhado por advogado e pôde interpor recurso ao longo do procedimento disciplinar. Portanto, não houve irregularidade nem violação do direito de defesa. No tema justa causa, processo administrativo disciplinar, cerceamento de defesa não caracterizado, o regional decidiu pela validade do processo administrativo e pelo registro do acordo regional em contra óbice na súmula 126. Eu nego o provimento. A decisão foi unânime. O bancário entrou com embargos de declaração que foram rejeitados. Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho reconheceu que uma auxiliar de veterinário, tratada como estagiária, trabalhava, na verdade, como empregada sem registro. Quem tem os detalhes é a repórter Ana Paula Guilherme, de Belo Horizonte. A clínica, especializada em fisioterapia animal e pet shop, afirmou que a profissional recebia apenas mentoria e teria atuado depois como parceira autônoma. No entanto, o juiz Alexandre Chibante Martins, titular da Terceira Vara do Trabalho de Uberaba, concluiu que havia relação de emprego, já que a empresa não apresentou contrato de estágio, nem relatórios de atividades exigidos pela lei do estágio. Segundo o juiz, se a empresa ou instituição não cumprir as regras dessa lei ou o que foi combinado no contrato de estágio, isso pode fazer com que o estágio seja considerado um emprego formal. A clínica recorreu e os julgadores da 9ª turma do TRT de Minas confirmaram a sentença. Não cabe mais recurso.
A terceira turma do TRT da 18ª Região em Goiás reconheceu o direito de um caminhoneiro ao pagamento do tempo de espera como hora de trabalho. A decisão segue entendimento do Supremo Tribunal Federal. A repórter Andressa Bueno tem as informações. O Supremo considerou inválida a regra da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que não considerava o tempo que o motorista esperava para carregar ou descarregar mercadorias como parte da jornada de trabalho. Antes, esse período era pago como indenização de 30% sobre a hora a mais trabalhada. As provas do processo demonstram que o motorista, que atuava em uma empresa de logística de Aparecida de Goiânia, ficava longos períodos à disposição da empresa, aguardando a carga ou descarga da mercadoria. A relatora do caso, desembargadora Rosanary Reis, reforçou que a partir de 2023, o tempo de espera passou a ser incluído na jornada de trabalho. Assim, se ultrapassar a carga semanal do caminhoneiro, deve ser pago como hora extra. O tribunal também ampliou a condenação para incluir o pagamento dos dias em que não havia registro de jornada no diário de bordo, mas que o motorista estava à disposição da empresa. Ainda cabe recurso da decisão. Quero Post! No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida de um trabalhador que preferiu não se identificar. Ele enviou a seguinte pergunta: se o trabalhador causar algum prejuízo à empresa, o valor referente a esse dano pode ser descontado na rescisão? Quem vai responder é a juíza titular da 10ª Vara de Manaus, no Amazonas, Gisele Araújo Loureiro de Lima. Vamos ouvir. Sim, a empresa pode descontar os prejuízos causados pelo empregado na rescisão contratual, mas essa regra não é absoluta. Como regra geral, no direito do trabalho vige o princípio da intangibilidade, pelo qual o salário não pode sofrer descontos. Contudo, o artigo 462 da CLT tem algumas regras excepcionais. De acordo com o parágrafo 1º do artigo da CLT, é possível fazer descontos quando o funcionário agir com dolo, ou seja, agir de propósito, ou quando ele tiver causado o dano com culpa e tiver previsto no contrato de trabalho a possibilidade de desconto. Então vamos explicar melhor essas regras. A empresa pode, por exemplo, no caso de dolo como roubo ou sabotagem, fazer esse desconto independente de previsão contratual. Por outro lado, é necessária a previsão contratual, uma autorização prévia para desconto, nos casos de negligência por culpa do empregado, ou seja, ele não tinha a intenção de causar aquele dano. A terceira regra que nós temos é com relação ao limite do valor a ser descontado na rescisão contratual. A empresa não pode descontar mais que o valor de uma remuneração mensal, conforme a previsão no parágrafo 5º do artigo 477 da CLT. Então, vamos para alguns exemplos práticos. Por exemplo, o empregado bateu um caminhão enquanto estava mexendo o celular e tinha uma cláusula contratual autorizando o desconto salarial. Nesse caso, o desconto na rescisão é válido desde que limitado ao valor de um salário. Por outro lado, vamos considerar que o empregado estava fazendo a limpeza de um setor e, sem querer, deixou cair um vaso e quebrou. E no contrato de trabalho dele não havia uma autorização prévia para descontos salariais. Nesse caso, a empresa não pode efetuar o desconto na rescisão contratual. Por fim, a terceira hipótese, a situação de um empregado intencionalmente desviou dinheiro do caixa. Nesse caso, houve um prejuízo material, foi intencional, foi por dolo. Independente da previsão contratual, a empresa pode fazer o desconto na rescisão contratual, novamente lembrando, limitada ao valor de um salário. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o @TSTJus. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com/TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br. Eu fico por aqui. O trabalho E Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho.
A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.